O de hoje está começando e você vai conhecer o adestramento de cães da Polícia Militar, a história da pró-reitora de infraestrutura da UFJF, Janizete Marques, e a banda Visco. Não saia daí, o mosaico está só começando. Muitos dizem que os cães são os melhores amigos do homem. E quando esse animal passa a ser um parceiro dos policiais? Conheceremos os cães que ajudam e acompanham no trabalho da Polícia Militar de Juiz de Fora. No trabalho da PM, os cães são agentes importantes para o combate ao crime pelas suas habilidades singulares de faro e de captura, que permitem buscar drogas e capturar suspeitos em fuga com maior eficiência. Para fazer esse trabalho, os cães precisam ser selecionados ainda quando filhotes, suas características individuais que irão determinar seu serviço. Cão para faro de droga, normalmente ele é um cão mais dócil. Contudo, ele tem que ter um interesse muito grande pela caça, tá? Tem que gostar, tem que ser um cão que gosta muito de brincar. E o cão de captura normalmente é um cão que já tem um histórico dos pais e a gente vai vendo esse comportamento no filhote de uma agressividade um pouco maior. O adestramento do animal começa desde filhote. O tempo de treinamento pode variar, mas em geral o cão de faro leva pouco mais de 1 ano, enquanto o cão de captura leva 2 anos para aprender o serviço. Depois que acontece o desmame, tem que continuar o manejo de acordo com a afinidade. O cão para faro de droga, a gente inicia o treinamento por um treinamento que a gente chama com caixas, tá? E o cão para captura, ele já é um cão um pouco mais agressivo e a gente começa a treinar ele mostrando como é que ele vai fazer a mordida, aprimorando essa mordida dele. E acontece de algum cão não se adaptar? Acontece, isso é muito comum também. Só que de acordo com o desenvolver do treinamento, tem cão que apresenta trauma por barulho, por algum objeto. Então esses cães a gente não aproveita eles para o treinamento. E vocês realizaram aqui uma simulação, explica um pouco para a gente. Essa simulação foi o seguinte: foi uma verbalização que eu, como condutor do cão, fiz. O outro policial seria um figurante, em que eu já sei que ele cometeu algum ilícito. Ele já teria recebido a voz de prisão e ele não obedeceu essa voz de prisão e tentou foragir. Então a gente solta o cão para fazer a contenção desse indivíduo até a nossa chegada a ele. E quando os cães vão para a rua, como é que funciona esse trabalho deles juntamente com a PM? Normalmente a gente vai em ocorrências por solicitação, não solicitação externa, mas sim solicitação ou da Polícia Militar ou de outros órgãos, da Polícia Federal, da Polícia Civil. E um cão para faro de droga, num ambiente que já se encontra dominado, normalmente já se encontra dominado, a gente vai colocar o cão ali para ele fazer o trabalho. E o cão de captura, a gente vai para determinado local, onde algum foragido que cometeu algum ilícito, normalmente eles entram para dentro de mata, e a gente coloca o cão no rastro desse indivíduo até localizar ele. Durante a gravação do mosaico, a Polícia Rodoviária Estadual abordou um veículo na MG 353 e solicitou os serviços do cão de faro para verificação das bagagens. Nossa equipe foi até o local para acompanhar o procedimento. Geralmente tem?
Nesse caso aqui específico, foi retirado uma determinada porção da bagagem para que o cão tivesse acesso ao bagageiro do ônibus e foi colocado ele para farejar tanto a bagagem que foi retirada quanto no interior dos bagageiros e no interior do ônibus também. Contudo, aí nada foi localizado, nada de ilícito foi localizado. Os cães da PM vivem em locais individualizados e recebem cuidados diários de alimentação, higienização e lazer. Os dias de trabalho também são intercalados com os dias de folga. Depois de 8 anos de serviços, os cães já podem se aposentar ou antes, caso apresentem problemas, seja de comportamento ou de saúde. E o mais comum é que os cães sejam adotados pelos policiais com quem trabalharam. É comum o condutor ficar com o cão. A gente tem aqui diversos casos que os condutores ficaram com os cães, até pela afinidade que um tem com o outro, durante um longo período, aí, bastante tempo de trabalho. E como é que é a relação dos policiais com esses cães? A relação de afeto tem que ter porque o cão tem o condutor dele como um líder. Então o líder nunca pode tratar o cão de uma maneira grosseira. Ele tem que ser de uma forma afetiva e o próprio treinamento é com brincadeira, é feito com brincadeira. Então a gente não pode ter uma forma agressiva com o cão de maneira nenhuma. Viemos até um lar de idosos para conhecermos um tratamento que utilizam cães e que vem dando grandes resultados em Juiz de Fora. Há 6 meses, a psicóloga Ana Carolina resolveu trazer a Juiz de Fora a intervenção assistida por animais, que utiliza animais adestrados como os cães para auxiliar nas atividades terapêuticas com pacientes. Se não houver o vínculo entre o paciente e o terapeuta, não existe a terapia. Então o animal ele vem facilitando, fazendo com que esse vínculo ele seja estreitado com mais facilidade. E aí a gente tem então que ele por ser um animal vivo, um ser vivo, ele estimula muito mais a tentativa das pessoas. A gente faz uma vez, erra, ele também erra, então eu vou tentar de novo. A maioria das nossas atividades elas são voltadas para o cão e não para a pessoa. Então, assim, eu tenho que levar comida para o cachorro. Se eu não levar comida para o cachorro, quem que vai levar? Então, o cachorro funciona como esse incentivo para poder estar ajudando. As atividades são lúdicas, de interação com o animal e atendem a diversos tipos de pacientes, de crianças a idosos, até pessoas com autismo. O tratamento pode ser intermediado apenas por profissionais da saúde e já utilizadas por psicólogos, fonoaudiólogos e também fisioterapeutas. Então, para crianças com autismo, que são crianças que têm uma certa dificuldade para poder estabelecer e manter relações sociais, ele vai funcionar como um catalisador dessa socialização mesmo. Então, ele vai trazer essa sensação de carinho, de afeto e de conforto para a criança que está sendo analisada, principalmente dentro do processo terapêutico. Para idosos e crianças pequenas, a gente fala que ele funciona como um auxiliar, um incentivador, entendeu? Que vai fazer com que as pessoas tentem cada vez mais. Ele estimula cada vez mais a interação e as atividades. Além disso, a gente tem a recuperação na habilidade motora, na socialização, em algumas habilidades físicas também, na autoestima. Para pacientes, às vezes, com Alzheimer, ele ajuda muito na lembrança, né? A cognição. Então, assim, são vários benefícios mesmo que ele traz. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade de memória, lateralidade e atenção, né? Focada nessas 3 habilidades. E aí, a gente adaptou o bambolê para as pessoas estarem segurando o bambolê enquanto a Maia pula. E assim, a atividade vai ficando cada vez mais interativa, gostosa, participativa. Para o cão se adaptar a esse trabalho, é necessário muito treinamento. Vinícius foi o responsável por adestrar a Maia. De acordo com ele, as raças mais utilizadas no Brasil para essas atividades são labradores e gold retrievers, embora a raça não seja um fator que limite as capacidades dos cães. O treinamento desses cães ele começa desde filhote e a gente
faz um trabalho de socialização com esses cães. Eles precisam ser muito dóceis, muito tolerantes, muito tranquilos, muito acostumados com as situações do dia a dia, com as pessoas, com os locais, com sons, com cheiros. E depois a gente vai trabalhando comandos básicos e comandos específicos de acordo com a necessidade de cada pessoa. No caso aqui, a gente está hoje no lar. No lar com os idosos, é importante que esses cães não subam neles, né? Tenham cuidado de ficar sempre sentados, mais calmos, mais deitados. Cães que trabalham com idosos também, a gente utiliza muito dele ajudar a recolher as coisas no chão por causa de uma dificuldade de mobilidade, normalmente, que às vezes acontece. A rotina de trabalho de Maia é de até 5 horas por dia, com 30 minutos de descanso a cada 1 hora. Vinícius destaca como é importante que o animal esteja satisfeito para fazer esse tipo de trabalho. Então esse cão não pode se sentir cansado em nenhum momento, ele não pode se sentir exausto, ele tem que estar tendo prazer de fazer esse trabalho. E aí, para ter esse prazer, sempre com muito reforço positivo, muito carinho, com brinquedos, com petiscos. A ideia é fazer com que esse cão não se canse à toa ou não estresse. E o resultado dessa terapia também tem sido muito positivo para essa turma da terceira idade. As senhoras gostam de cachorro? Eu adoro. É a melhor medicina animal para o humano. E o que as senhoras sentem durante a terapia? Eu me sinto muito calma, muito tranquila, apesar de que eu sempre fui assim. Eu não gosto de nervosismo. Eu gosto de coisa calma, tranquila, paciência. Eu mesmo me reeduquei. Acho muito bom, fico muito feliz. Muito feliz? Muito feliz, bem? Muito. Uma calma na alma? Não, fico com vontade de agitar junto com ela, correr para lá e para cá. E como as senhoras acham que a terapia com a Maia pode ajudar no tratamento? E muita coisa. A paciência, a tranquilidade, uma paz que a gente sente. E a felicidade. É um momento que eu me sinto mais feliz estando convivendo com ela. A Maia é um doce de coco, você podia deixar ela de presente para nós. Muito linda. Muito mais linda, né? Ela é linda, ela é mansa, ela é meiga. É o tipo da cachorra gente fina. No futuro, Ana Carolina e Vinícius pretendem trabalhar também com os cães de assistência, que são dedicados a pacientes portadores de deficiência física. Até mesmo no campo da medicina, o melhor amigo do homem vem provando seu carinho e lealdade. No próximo bloco, você conhece a história da pró-reitora de infraestrutura da UFJF, Janizete Marques. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E o Mosaico veio até a Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal para conhecer a história da pró-reitora adjunta Janizete Marques. Desde estagiária e engenheira civil da universidade, Janizete lembra das histórias que vivenciou nesses 33 anos. Eu estou na universidade desde 1984, inicialmente como estagiária,
do curso de edificações que eu fiz no Colégio Técnico Universitário, que na época também estava dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como desenhista projetista, eu trabalhei no órgão que se chama hoje Proinfra, que na época era a Prefeitura do campus. Em 1993 eu terminei meu curso de engenharia e no mesmo ano houve um concurso externo que eu fiz e fui aprovada, e hoje meu cargo na universidade é de engenheira civil. Nesses anos eu exerci algumas funções, principalmente na área de manutenção, mas já participei de várias atividades como fiscalização de obras, projetos e muitas outras atividades que regem a construção do campus. As experiências vividas aqui na universidade foram muitas, boas e ruins. Fiz muitos amigos, alguns deles até já se foram, já se aposentaram. Temos muitas histórias para contar juntos. Tivemos experiências ruins, como no final do ano passado, em novembro, nós tivemos um escorregamento significativo na Faculdade de Engenharia, entre a Faculdade de Engenharia e o ICE. Eu estava viajando de férias, estava no feriado, viajando com a minha família e recebo WhatsApp, recebo mensagens que tinha acontecido um escorregamento num talude que é muito estável, que nunca teve nenhum problema antes dessa natureza. E isso causou muita preocupação, precisamos intervir com muita rapidez em todo o reparo e recomposição desse talude, que hoje, felizmente, já está tudo resolvido. Mas também tivemos muitas alegrias. Todo prédio que a gente viu ser inaugurado na universidade, sempre a gente considera uma vitória, porque trabalhamos muito. Atualmente eu exerço a função de pró-reitora adjunta de infraestrutura. É um desafio muito grande, porque são muitas atividades que foram incorporadas à minha função de engenheira. Janizete ingressou na universidade quando poucas opções de curso eram oferecidas aos estudantes. Ao longo desses anos, pôde observar mudanças no cenário estudantil e físico no campus. Nós temos vários registros na universidade, que eu acompanhei muitos pessoalmente, da mudança do campus ao que ele é hoje. Quando eu cheguei à universidade, eu me lembro com muita clareza do quanto de áreas ainda vazias e que a gente tinha ainda para crescimento, para ampliação. E hoje nós temos um campus com pouquíssima área para ampliação. O número de pós-graduações, de mestrados, doutorados, que foram surgindo ao longo desses anos, as especializações, foi todo um conjunto de trabalho de muitas pessoas que ficaram envolvidas nesses anos todos e que eu presenciei muito disso, né, nesses últimos 30 anos. O crescimento que foi muito significativo, tanto físico quanto intelectual da universidade. Eu não sei diferenciar a minha vida da minha carreira. Não tem como mais eu separar uma coisa da outra. A universidade, para mim, é como se fosse a minha casa. E eu considero e trato as coisas da universidade como eu trataria as coisas da minha vida pessoal. Eu sempre tive muito comprometimento com isso, sempre gostei muito do trabalho que eu faço aqui. Sou engenheira por vocação. A Proinfra é um dos locais da universidade que eu considero de grande harmonia entre as pessoas e de muito trabalho. Isso contribuiu demais na minha vida como pessoa, como ser humano que sou, né? Apesar da rotina corrida, a pró-reitora prioriza uma boa relação com a sociedade e família. Casada, tenho 2 filhos, né? E sou uma pessoa muito voltada para a religião. Eu sou espírita e estou sempre atuando em algum momento nesses trabalhos que são ligados à minha religião. Na minha vida pessoal é muito tranquila, eu não sou de muita balada, nunca fui, sempre fui muito mais caseira e tudo, e gosto demais de viajar.
Sempre que eu tenho oportunidade com a minha família, eu viajo. Uma frase muito importante que eu considero como um norte que eu tento seguir na minha vida, que é: sem caridade não há salvação. E também a questão que eu acho primordial na vida da gente, que é a busca de trabalhos voluntários. E nessa linha eu faço alguns trabalhos voluntários, inclusive em outras cidades, como Rio Novo, que a gente faz um trabalho de ensinar técnicas de pintura de tecido para dar a essas pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar um emprego, de ter uma colocação no mercado de trabalho. Nós fazemos um trabalho também na comunidade de Santa Luzia, que é onde fica o centro espírita que eu frequento. Temos atividades como evangelização para crianças carentes da região, e também temos um trabalho de armazém solidário, em que as pessoas são ajudadas, não como doação, mas sim como compra. Eles compram gêneros alimentícios por um valor irrisório. E no próximo bloco você conhece a história da banda Visco. Não saia daí, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Com uma variação musical que vai do pop ao rock em suas composições, a banda Visco vem conquistando a cada dia seu lugar no mundo da música. O grupo é formado por 4 integrantes: Daniel, vocalista, Jean na guitarra, Michel, baterista e Ronei, baixista, e já conta com 8 anos de carreira. Cada um iniciou seu caminho na música de uma forma, até que em 2009 se juntaram oficialmente como uma banda. O disco nasceu, foi um projeto meio do Jean, a gente se conheceu desde a época de colégio, mas em 2009 a gente começou a levar mais a sério a banda, na entrada do Ronei e do Michel, que já tinham bandas também, já eram amigos também, e foi assim que a Visco se formou em 2009. Venha sentir superficial, veja claro, limpo e artificial, celestial, industrial. Quem mais compõe e qual a inspiração de vocês? Eu sou o principal compositor da banda e as inspirações são diversas, né? Vem coisas do dia a dia, assuntos, experiências de alguns amigos. Ele vem com a composição, normalmente a gente vai lapidando ela, mas as composições são dele, as questões ideológicas também, sabe? Os conceitos por trás. A gente ouve coisas, tipo assim, bem diferentes, só que tem uma linha que nos une, assim. E tem uma linha conceitual que a banda veio com o tempo criando essa identidade, né? Através de todo mundo gostar. Eu acho que as influências mais claras, assim, seriam, tipo assim, antigas Beatles, parte da banda Pink Floyd, Queen, e novo seria Pearl Jam, Kings of Leon, Arctic Monkeys. Venha mentir, confidencial, diga mais que um simples toque cordial, arterial, essencial.
um show marcante para vocês? O Som Aberto foi um show que a gente guarda com muito carinho. Foi um show que a gente saiu assim, com a alma lavada, a gente saiu muito feliz, sabe? Foi um show que a gente se orgulha muito. Pela lotação, pelo feedback, assim, sabe? Tipo, o contato mesmo com o público, pelo nível, pela qualidade do lugar, de tudo, da organização, do clima, foi ótimo. A parte do contato com os fãs é legal porque a gente tem muito contato com eles através das redes sociais, né, tanto o Facebook quanto o Instagram. A gente tem histórias muito bacanas, igual, por exemplo, teve um casamento que a gente fez de uma galera que se conheceu num show nosso, sabe? Recentemente, a Visco lançou o clipe Superficial, que compõe o CD de mesmo nome. O vídeo foi o primeiro do grupo a ser televisionado. Eles nos contaram como foi a repercussão e qual a sensação de ter um clipe lançado em rede nacional. Então, pra gente é muito gratificante ter um clipe assim em rede nacional. E não foi fácil também, a gente vem tentando desde os outros vídeos emplacar, em divulgar em canais. Ainda é muito recente, mas a repercussão já foi ótima. O que trouxe de bom para a banda foi um trabalho que foi realizado, foi o fechamento de um ciclo, um trabalho que a gente vinha realizando, que a gente tinha tipo anos antes planejado de como fazer, e a gente foi aos poucos trabalhando. Nós somos uma banda independente, então a gente foi lutando para que esse sonho se realizasse. Então ele sair dessa forma, tipo assim, da forma que nós descobrimos a música de uma maneira visual, foi fantástico. O conceito inicial dele seria a gente não aparecer no vídeo, ter imagens mais abstratas no primeiro momento, e depois a gente veio com a ideia dos atores e tal, mas acho que o mote inicial era a gente não aparecer. E a gente levou a ideia para os nossos amigos da Old Man. Pedro Carcerari, produtor e roteirista do Old Man Filmes, responsável por Superficial, nos conta um pouco sobre o processo de produção do clipe e o conceito por trás dele. Eles trouxeram algumas ideias e o processo de criação desse clipe foi um pouco diferente de outros clipes que a gente já trabalhou, porque a gente criou muita ideia junto. Eles não vieram muito com a ideia pronta, e a gente também não tinha uma ideia muito pronta assim, ao ouvir a música. Fomos criando o argumento em cima disso, pensando em algumas coisas que poderiam entrar, alguns elementos que poderiam funcionar. E foi uma criação bem conjunta, assim. Mostre o que prometeu, me fale o que aconteceu. Me mostre o que prometeu, me fale o que aconteceu. Me mostre o que prometeu, me fale o que aconteceu. E o Mosaico de hoje vai chegando ao seu final. Se você quiser rever essas e outras matérias, é só acessar o nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até a semana que vem. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.